Você tem que se valorizar. Eu não sou adepto àquele fiz o por amor, vou trabalhar, não vou ganhar nada, vou fazer porque eu amo. Não, isso aí não é por amor, pô. Você não se ama, você não ama porra nenhuma. Mas, na verdade, eu acho que a gente não sabe se vender. E aí, é pelo simples Mas acho que é fato. essa questão dessa cultura. Não, a gente não tem nada na faculdade. O médico, no primeiro dia de sala de aula, ele aprende a se vender. Ele aprende. E você pode perceber no estágio, na residência, no internato, na mensalidade. Mas ele aprende que ele vai sair dali, ele vai cobrar um valor muito bom, porque ele passou tanto tempo. Na faculdade hoje, qual a aula que tem relacionada a dinheiro para o fisioterapeuta que está entrando agora? Qual a aula de empreendedorismo? Nenhuma. É sobre isso, a gente não sabe se vender. No atendimento domiciliar, quando eu chego e pergunto a história, pergunto aquilo, a família não quer saber o meu título. A família quer saber se eu vou resolver. Se eu chego na casa de um paciente com Alzheimer, ele gritando no meio da janela, a polícia na porta, vizinhança querendo entrar na casa, eu tenho que resolver o problema. Quando eu resolvo o problema, automaticamente eu faço a minha primeira venda. Quando a gente não resolve a dor daquela família, não é que a dor daquela família é o pai que não senta e levanta. Mas a dor daquela família é o medo daquele pai depender de uma cuidadora e aí aumentar o investimento, o irmão não poder ajudar. Quando você aprende a olhar a dor do outro que vai te pagar, você aprende a olhar o dinheiro como ele tem que ser. Isso a gente não aprende. Eu demorei... A gente não dá valor pro que a gente faz. Eu faço 10 anos de terapia e eu demorei uns 4 anos para entender isso. Por quê? O fisioterapeuta, ele quer trabalhar muito, ele quer atender. E aí, a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram é: quantos pacientes você atende por dia? 4. Porque não importa a quantidade, sim o valor de cada um. No home care isso é muito comum. Muito, você tem que fazer dinheiro. A galera dinheiro. prefere atender mais do que cobrar mais caro. Sim. Eu sempre tive o pensamento contrário, né? Eu sou preguiçoso por natureza, né? Então, assim, né? Não quero trabalhar lá muitas horas por dia, né? Tamo junto. Então, assim, eu pensava, pô, é melhor eu ter um paciente que eu cobro 200 do que eu ter 10 que eu cobro 20. Tipo, pra mim não fazia sentido isso. Eu sou adepto a pensar que as pessoas, se elas cobram 200, elas vão atender 10 cobrando 200. Não, mas aí, se tiver 10 disposto a pagar 200, pelo menos você vai ter o seu tempo recompensado de uma forma, vamos dizer, justa. Sim. Porque o problema é você não ser recompensado da maneira justa e atender 10 pacientes por dia, né? Sim. E esse é o problema. Cara, eu vejo essas fórmulas nas redes sociais, nesses tráfegos, que é uma tabela simples. Cara, assim, se você cobrar tanto, para tantos pacientes, você ganha tanto. Se você cobrar tanto... Eu falo, gente, tá bom. Tá, isso é uma tabela de Excel. Isso é uma matemática, pô. Mas a gente sabe, mas parece tão óbvio, mas para muita gente não é. Não. Mas isso que o Ivi está comentando aqui. As pessoas preferem trabalhar 10 pacientes ganhando R$20 cada mas do sabe que por paciente quê? ganhando 200. Eu tenho uma resposta muito prática para vocês. Dou mentoria de atendimento domiciliar há 4 anos. Segurança. A insegurança faz eu abaixar o meu valor, porque aí eu cobrando um valor menor, as pessoas não vão me cobrar tanto. Eu trabalho com paciente que o valor é muito alto. Então, no sábado, eu estava na minha casa e eu recebi uma mensagem assim: Carla, a mamãe está mais mole hoje. Aí eu mandei um áudio. Nossa, vamos verificar, olha a pressão, mas abre a janela, põe água, né? Se não quiser água, pega frutas, isso, aquilo. Fato. Ela estava numa casa fechada, com um monte de blusa, estava calor, não bebe água. Só que quando eu cobro R$20, a família não vai me ligar perguntando isso. É a segurança. E eu vejo isso na minha mentoria, porque em momento nenhum eu falo de valor. Então, assim, se você entrar na minha mentoria, você vai ganhar 15, 10, 8 mil. Não. Porque eu trabalho com o Brasil. A realidade é diferente. Mas eu falo sobre a segurança. Quando você passa segurança, e aí você joga. Meu valor é tanto. Você pode ter um sim ou um não. Se você tiver um não, você vai sair e falar, é normal, fisioterapeuta, ninguém valoriza. Mas se você tiver o sim, você tem que fazer acontecer. Porque aquele sim te abre mais portas, mas é a segurança. O fisioterapeuta, quando o médico prescreve lá, faça TENS, o que o fisioterapeuta faz? Põe lá no grupo, onde viu, fazer isso, fazer aquilo. Gente, quando o médico prescreve para mim TENS, eu já penso que esse paciente vai ter um reembolso maior. Porque lá no reembolso vai estar fisioterapia analgésica. Vou pegar lá o número do médico, vou colocar, oi, tudo bem, sou fisioterapeuta tal, tal, tal. Avaliei o paciente, pensei nisso, nisso, nisso. O que o senhor acha? Não é que ele vai me dar o que eu posso fazer ou não,
Mas para o nosso país, o médico tem uma posição mais alta. Quando eu chego e falo, conversei com o médico, a gente vai fazer só uma semaninha de TENS por conta disso, a senhora tem que tomar o remédio. Na hora do reembolso, eu vou colocar no meu relatório, a senhora coloca também, seu reembolso vai ser maior. Eu falei do quê? Eu falei de dinheiro. E a gente não fala de dinheiro. Aí eu olho e falo, nossa, o Ives ganha muito bem. Mas ninguém olha que ele dá lá plantão de sábado e domingo, ele estuda mais, na hora que ele vai atender o paciente, ele fala mais. Não, isso não acontece. Eu vejo na pós, eu dou a aula, tem 30 alunos. Eu te falo de 32 vão ganhar bem. Os outros não vão. Não vão. Porque, assim, hoje em dia a gente passa muito. Na minha época, a gente não passava tanta coisa assim. Não existia Instagram, onde você aprende de graça. De graça. Sim. Tem lá um curso gratuito. É de graça. A única coisa é, vai ter certificado? Nossa. Essa é a principal pergunta. Meu, dane-se que não tenha certificado. O que você vai pegar daquilo e vai colocar no seu dia? No dia seguinte. Cara, se você fizer uma live com certificado, você aumenta os espectadores. Sim. Sendo que as pessoas deveriam estar lá pelo conhecimento que você está oferecendo. Pelo conteúdo, no fim das contas. E sabe como as pessoas não sabem? É preocupante isso. Quando eu faço o lançamento, eu dou uma aula. E aí, assim, eu falo, gente, daqui, uma semana eu vou liberar o certificado. Eu falo isso no meio, né? Termino a aula, venham assim. Quando vai ser liberado o certificado? E aí eu penso, ele não escutou nada do que eu falei. O pior, ele é a pessoa que também faz a fisioterapia crescer. Porque não sou só eu, não é só vocês, os fisioterapeutas em si fazerem acontecer. Não é sobre o quanto a gente merece ganhar, mas o quanto a gente se posiciona no que a gente faz. E aí, assim, você vê que hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas. Sou super a favor da prova de título, mas no atendimento domiciliar, não adianta o título se você não souber se comunicar. Não adianta eu falar da sarcopenia. Não especialidade nenhuma. Se eu não olhar para ele e falar assim, vou contar para o senhor. O senhor sabe que o senhor tem 2 corações? Ele olha para minha cara, não tenho. Lado direito, lado esquerdo? Não, tem um outro. Aqui a panturrilha do senhor. Isso aqui, tem que estar forte. Sabe por quê? Para o senhor ir no sacolão. Senão, não tem por que a gente fazer. Ir para o hospital. O hospital não precisa estar forte. Não sabe. E aí, quando eu chego com essa estratégia em si, eu consigo vender o que eu sei, porque quanto mais você sabe, mais simples você explica. Quando você não sabe, você faz o quê? Eu não aguento o pessoal no hospital falar, Veni, tem que fazer uma pressão positiva. Olha para o paciente, é pressão positiva. Tá, gente, mas o que é uma pressão positiva?